E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, sou do Vida Pura e esse é o sétimo episódio da série 119, A Rota da Obediência. Vamos que vamos! Bom, esse é o sétimo episódio da série 119, A Rota da Obediência, e isso significa que nós já estamos há quase 2 meses trilhando essa trajetória de busca em Deus por compreender a profundidade do propósito de uma vida vivida verdadeiramente em obediência a Deus e a sua palavra. Por isso, não desista. Vamos em frente, bora! Vamos continuar lutando por santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. E com isso, vamos cada vez mais entender que o sinal verdadeiro de alguém realmente cheio do Espírito Santo é a sua permanência na obediência a Deus, independente dos fardos e das aflições dessa vida. E como vocês têm acompanhado, para trilhar essa rota de obediência incondicional a Deus, estamos tendo como base o Salmo 119. Em cada bloco de 8 versos do Salmo, as frases, os versículos, começam com uma letra na sequência do alfabeto hebraico. E foi escrito assim no seu original para que a verdade contida nele fosse mais rapidamente assimilada e inculcada em quem lesse, gerando assim uma vida de verdadeira obediência à palavra de Deus. O Salmo 119 traz realmente a rota da obediência a Deus que todos nós devemos trilhar. E nesse episódio nós vamos meditar dos versículos 49 ao 56, que começam com a letra hebraica Zain. E o texto diz o seguinte: Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios, que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos são tema da minha canção em minha peregrinação. De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer à tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. No primeiro episódio dessa série, nós entendemos que a verdadeira obediência a Deus é marcada por uma integridade de coração. E como Paulo fala em Filipenses 2, do 5 ao 11, Cristo é o exemplo supremo dessa obediência, que deve ser seguido por todos aqueles que verdadeiramente desejam viver em obediência a Deus. E no episódio anterior, nós entendemos que essa verdadeira obediência não vem de nós mesmos, mas é o resultado do amor de Deus em nós. Vimos que esse amor de Deus que o salmista pediu que o alcançasse e o salvasse no versículo 41 do Salmo 119, não só o salvou, como passou a gerar nele um caráter transformado, substituindo as tendências da sua antiga vida e a forma como ele enxergava e respondia ao mundo e a tudo por uma nova ótica, uma nova atitude de vida, marcada por essa obediência diligente e inegociável a Deus, gerando nele, por sua vez, um profundo e crescente amor a Deus em retorno. Afinal, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse impressionante amor de Deus passou a aperfeiçoar o salmista e gerar nele um caráter aprovado. Mas aprovado por quem? Pelo grande e eterno responsável por essa obra que só ele pode fazer: Deus. Mas agora, pensa comigo. Nós vimos no primeiro episódio que não existe essa de Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus detesta tanto o pecado como o pecador que há em nós. E por isso ele está nos transformando à imagem de seu Filho, à imagem de Jesus. Aprendemos também no segundo episódio que todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. E em Salmos 14, do 2 ao 3, Davi diz: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, se Deus detesta o pecador que há em nós, se todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus, e Deus olha para a terra, mas vê que não há ninguém que de fato faça o bem, nenhum sequer, como então vemos ele agora aprovando o caráter do salmista, que é um simples homem? Porque, primeiro, é ele mesmo quem está gerando esse caráter transformado no salmista. E segundo, de quem será este novo caráter instalado pelo amor de Deus no salmista? Do único homem na história que pisou na terra e não conheceu o pecado, e por isso teve o seu caráter aprovado, pois obedeceu até o fim. Jesus Cristo. É só comparar esses testemunhos de Deus a respeito da humanidade, que já foi lido aqui, com o testemunho de Deus a respeito de Jesus. Mateus 3, 16 e 17 diz: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu,
E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. E Mateus 17,5 diz: Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. E com isso entendemos que este caráter aprovado, que Paulo também menciona em Romanos 5, 3 ao 4, e que está sendo construído por Deus no salmista, na verdade é o caráter de Cristo. O mesmo caráter que é o exemplo supremo da verdadeira obediência a Deus e a sua palavra, ao qual Paulo nos convida em Filipenses 2, do 5 ao 11. Mas há um elemento deste caráter de Cristo no texto de Filipenses 2, do 5 ao 11, que chama muita atenção e que nos levará a entender algo muito importante nessa rota. Bora pro texto. Filipenses 2, do 5 ao 11 diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes de ser exaltado à mais alta posição e ter o nome que está acima de todo nome, Jesus, nosso exemplo supremo da verdadeira obediência, experimentou o mais profundo sofrimento. E é justamente isso que vamos entender nesse episódio. A verdadeira obediência não nos isenta do sofrimento. Essa constatação que o salmista demonstra começar a perceber e assimilar na sua vida no versículo 49, quando ele se humilha diante de Deus, pedindo para que Deus não se esqueça e não deixe de alimentá-lo com a sua palavra, pois foi através dela que Deus construiu nele esperança. E no versículo 50, ele traz à tona uma de suas motivações para fazer esse pedido. Ele revela estar vivendo um momento de sofrimento, um momento de aflições. E ele desabafa dizendo que o seu único consolo em meio a esse tempo de sofrimento é este, que a palavra de Deus lhe dá vida. As batalhas, as tribulações e o peso das perseguições estão colocando o salmista numa esfera em que seu caráter, que está sendo renovado, e a sua nova vida dada por Deus, estão sendo colocados em xeque. Ele está sendo provado e, com isso, lapidado e podado. E ele está descobrindo que a sua vida vivida em verdadeira obediência não o está isentando de sofrer. Pelo contrário, ele está passando a entender uma das coisas mais paradoxais para a nossa limitada compreensão humana sobre a pessoa de Deus e a cosmovisão do nosso relacionamento com Deus. Ele está entendendo e aprendendo que uma das ferramentas que Deus, o construtor da nossa vida, em sua eterna e inalcançável sabedoria, usa para realizar sua obra de salvação, justificação, santificação e glorificação em nós, é justamente o sofrimento. É por meio do sofrimento que Deus está instalando em nós o caráter da verdadeira obediência a Ele, o caráter de Cristo. Hebreus 5, do 7 ao 9 diz: Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E por isso, Tiago vai dizer em Tiago 1, do 2 ao 4, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E essa maturidade que Tiago diz ser fruto da perseverança em estar submisso a Deus, mesmo em meio às provações da vida, é justamente a marca deste caráter aprovado por Deus, que está sendo gerado na vida dos que vivem em verdadeira obediência a Deus. Pois como Paulo diz em Romanos 5, do 1 ao 4, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E Paulo comprova em Romanos 8,17 que este caráter aprovado por Deus e que gera em nós esperança é o próprio caráter de Cristo, quando ele diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E com isso fica ainda mais claro o porquê de Tiago dizer que devemos nos alegrar em meio às provações, pois não estamos vivendo qualquer tipo de sofrimento. Inclusive, não estamos nem de perto vivendo os sofrimentos que de fato merecemos viver. Nós estamos agora participando dos sofrimentos de Cristo, para que também participemos de sua glória. Você tem noção do tamanho da honra desse sofrimento? Paulo diz em Romanos 8,18 que estes sofrimentos que estamos experimentando agora não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Você tem noção disso? Que é uma grande honra que não merecemos essa de poder sofrer por Cristo? Você tem noção de que quando você não cede ao desejo de se trancar no quarto e cultuar o Deus da pornografia por amor a Cristo, mesmo que você esteja quase subindo pelas paredes, que você está tendo a grande honra de sofrer por Cristo e assim glorificá-lo? Tem noção de que quando você vence a sua vergonha que você sente de admitir que é cristão fora das quatro paredes do templo, mesmo sendo zoado e rejeitado por isso, que você está tendo a honra de sofrer por ele? Que quando você exclui perfis nas redes sociais, abre mão de amizades e corta relacionamento com tudo aquilo que pode explodir os gatilhos do pecado em sua vida, que você está tendo a grande honra de glorificar a Deus por meio do sofrimento? Que quando não tem quase nada na sua geladeira e a sua família não sabe nem o que vai comer amanhã, e mesmo assim você prefere não negar a Cristo, roubando ou dando algum jeitinho brasileiro, que você está tendo a honra de glorificar a Deus em meio ao sofrimento? É disso que se trata a verdadeira obediência. E por isso que sofrimento é o sobrenome dela. E nos próximos versículos o salmista, desabafando diante de Deus em verdadeira e total submissão, em rendição e humilhação diante de Deus, nos fará entender algumas marcas desse sofrimento da verdadeira obediência a Deus. Pois, como eu disse, não se trata de qualquer sofrimento, mas dos sofrimentos vividos e experimentados por todos aqueles que vivem em verdadeira obediência a Deus e a sua palavra, e que fazem parte do caráter de Cristo que está sendo instalado nos que vivem essa obediência. Então, bora, no versículo 51, o salmista cita novamente a zombaria e a perseguição que ele sofre daqueles que não vivem em submissão a Deus. Mas ele fecha o raciocínio exclamando que, apesar deste sofrimento, ele não se desviará daquilo que Deus ordenou. Cristo deixou bem claro em João 15, do 18 ao 20, e em João 16, 33, que assim como ele, aqueles que são dele seriam odiados e perseguidos pelo mundo, pois são dele e não do mundo, e que teriam muitas aflições, porém que tivessem ânimo, pois ele venceu o mundo. E para que esse ânimo fosse mantido, era necessário que permanecessem no que ele disse, tendo a sua paz firmada nele. E nós já entendemos que o sinal verdadeiro de alguém que realmente pertence a Deus e é cheio do Espírito Santo é justamente a sua permanência na obediência a Deus. E esse é o sinal do verdadeiro discípulo. João 8,31. Então a primeira marca deste sofrimento da verdadeira obediência trazida pelo salmista é a perseguição constante, que é respondida pela permanência na obediência a Deus. No versículo 52, o salmista diz: lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Ele está recorrendo aqui, na prática, ao mesmo que Jeremias recorreu em meio às suas aflições. Lá em Lamentações 3, do 19 ao 25. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou, em outras versões, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, a segunda marca deste sofrimento da verdadeira obediência trazida pelo salmista é o peso da lembrança, tanto do nosso velho estilo de vida, que muitas vezes é aumentado com as acusações de Satanás e com a nossa falta de perdão para com os outros e para conosco mesmo, como também dos traumas e feridas do passado, que é respondido com a permanência do hábito de trazer à memória tudo aquilo que Deus fez, tem feito e promete fazer através da sua palavra. Pois isso também é obediência. Afinal, é isso que a Bíblia nos ordena fazer em Filipenses 3, do 13 ao 16.
Confere lá. Já no versículo 53 e 54, o salmista diz que foi tomado por uma ira tremenda por causa daqueles que, em sua arrogância e cegueira espiritual, decidiram rejeitar a palavra de Deus. Mas que ele tem nessa palavra o tema da sua canção, enquanto está só de viagem nesse mundo. E até parece soar estranha essa mescla tão aparentemente contraditória de sentimentos, tomado pela ira, mas cantando enquanto segue a rota da obediência. Mas vamos recordar algumas coisas. No terceiro episódio, lá no versículo 19, ele reconhece que é só um peregrino na terra, ou seja, está só de passagem, com um propósito específico: obedecer a Deus. E no episódio anterior, no versículo 46, a gente viu que o amor de Deus gerou nele uma sede indescritível por falar desse amor até diante de reis, se for necessário. Pois afinal, como vimos, o evangelho é o verdadeiro idioma daqueles que nascem de novo. Então ele estava mó animadão para falar do amor de Deus, porém parece que as perseguições aumentaram depois disso. E o gosto dela se tornou ainda mais amargo com a rejeição das pessoas a essa divulgação da palavra de Deus feita pelo salmista. E isso o frustrou. Porém, como vemos, mesmo frustrado, ele não está desanimado. E apesar dessa dor, ele segue em frente na rota da obediência, não se deixando dominar pelo peso dessa dor, mas mostrando que a palavra de Deus ainda está no centro de sua vida e de suas emoções, a ponto de fazê-lo cantar sobre ela, mesmo que provavelmente com lágrimas, durante sua peregrinação no mundo. E isso é maravilhoso. Paulo diz em 2 Coríntios 4, do 7 ao 10, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E em 2 Coríntios 4, 16 ao 18, ele diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a terceira marca deste sofrimento da verdadeira obediência trazida pelo salmista é a frustração causada pela rejeição do mundo, incluindo pessoas amadas e próximas a nós, à pregação do verdadeiro evangelho, que é respondida com a permanência no propósito da propagação do evangelho no mundo, através do nosso testemunho de verdadeira obediência a este evangelho. Já nos versículos 55 ao 56, o salmista diz que fica lembrando do nome do Senhor de noite e que vai obedecê-lo, e que esta tem sido a sua prática: obedecer a Deus. Mas por que será que ele diz isso? Bom, a noite é o momento em que todos estão indo descansar e é o momento que ninguém mais trabalha, pelo menos não no contexto cultural do salmista. Mas diferente da maioria das pessoas e muito provavelmente até do que o seu próprio corpo deseja estar fazendo nesse momento, ele está ocupando o seu tempo a ficar pensando em Deus e reafirmando para Deus e para si mesmo o seu compromisso de obediência verdadeira a Deus. Ele quer deixar isso cada vez mais claro para si mesmo, inculcando a verdade em sua cabeça, e ele mostra que não quer pregar a palavra só para os outros, mas também constantemente para si mesmo. E fecha esse sétimo bloco de versos do Salmo 119, confessando e testemunhando que essa luta disciplinada por se auto-evangelizar, inculcando a verdadeira obediência a Deus em sua mente e em suas emoções, tem gerado nele uma realidade que tem a obediência como prática de vida. Então a última marca desse sofrimento da verdadeira obediência trazida pelo salmista nesse bloco é o peso da luta do nosso espírito contra os desejos da nossa carne, que é inimiga de Deus e que é respondido pela permanência disciplinada em viver a vontade de Deus, vivendo pelo seu espírito, como diz em Gálatas 5, do 16 ao 26. Como se ele iniciasse o raciocínio desse bloco no versículo 49 e fechasse no versículo 56, dizendo: estou experimentando sofrimentos profundos, mas seguirei te obedecendo, Senhor, pois é só isso que realmente importa viver. É a mesma constatação que Salomão teve em Eclesiastes 12, do 13 ao 14, após avaliar muitas coisas na vida, fechando o livro de Eclesiastes. Ele diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade, pois ela é a verdadeira marca do caráter de Cristo e daqueles que verdadeiramente pertencem a Ele. Bora seguir trilhando essa rota de obediência verdadeira a Deus, lutando por santidade independente do que sofremos nesse mundo? Até o próximo episódio.